Não te bate, ele não fica sem falar com você, mas ele faz piadinha o tempo inteiro sobre suas ideias, sobre os seus erros, sobre as suas decisões. Eu sou Carla Antloga, eu sou psicóloga, pesquisadora em trabalho feminino e esse é o segundo vídeo da série Violências Sutis contra as Mulheres. Com certeza já deve ter acontecido com vocês, mulheres, em algum momento, de vocês se sentirem constrangidas com um comentário que foi feito pelo parceiro amoroso e você nem sabia direito porque estava se sentindo constrangida, porque essa é uma violência sutil, é difícil a gente nomear. Mas, como eu mencionei no primeiro vídeo, nós estamos aqui recebendo uma série de mensagens de mulheres e eu estou colocando, né, por ordem do que chega aqui como prioritário. E me parece que esse é um assunto muito relevante, que é como os homens gostam de constranger-nos. Eu não sei se eles gostam, se eles fazem sem perceber. Mas, bom, como os homens nos constrangem com um senso de humor que aparentemente só eles estão entendendo. Isso faz com que a gente se sinta extremamente fragilizada, porque não há do que se defender, certo? Entra na mesma estratégia passivo-agressiva que eu mencionei no primeiro vídeo da série. Então, com essas brincadeiras, no fundo, eles geram uma agressão, a gente sabe que está sendo agredida, mas como aquela piadinha vem com essa roupagem, com esse conteúdo de humor, fica difícil a gente ter do que se defender. Isso pode acontecer quando você expõe uma ideia e ele ridiculariza a sua ideia fazendo uma piadinha, mas não ataca a ideia de maneira que você possa falar algo contra. Isso acontece quando, por exemplo, eu sou uma pessoa muito desastrada, muito estabanada. E houve um relacionamento em que eu estive, em que cada vez que eu tropeçava, eu me machucava, eu esbarrava, eu escutava que eu era, como é que era? Mãos de manteiga, ou que minhas pernas eram para-choques. E coisas do tipo, e sempre com uma risadinha junto, porque aí você não tem muito como se defender. Mas uma outra coisa que vai acontecer desse jeito, descredenciando, né, uma ideia, mas pode ser uma piadinha, como eu falei agora há pouco, sobre a história de você se machucar muito. E talvez seja importante informar para o outro como dói, porque isso dói. Você que é um homem que talvez esteja me ouvindo, quando você faz isso com uma mulher, quando ela se machuca, esbarra, derruba alguma coisa, isso dói quando você faz gracinha. E o mais interessante é que, quando as mulheres, por exemplo, se machucam fazendo tarefas domésticas, muitas relataram pra mim aqui no direct que o marido vai lá e fala assim: nossa, mas não é possível que você vai quebrar outro copo. Como? Se ele lavasse copos todo dia sem quebrar. Como? Se ele se estivesse submetido às mesmas condições, os mesmos desafios que significa fazer o trabalho doméstico, como se ele não fosse cometer nenhum erro. De fato, ele não sabe, porque ele não se expõe. E processar o mundo leva a gente a experimentar uma série de pequenos acidentes. A gente constrói uma narrativa sobre a gente de, nossa, como eu sou desastrada. Você não é desastrada. É porque qualquer pessoa que fosse fazer isso, na velocidade que a gente tem que fazer e coordenando tudo que a gente tem que coordenar, com certeza ia terminar sofrendo esses pequenos acidentes. Quando você tropeça, em vez dele te ajudar, ele também faz gracinha, né? Do tipo, nossa, cuidado. Mas fazer aquela coisa que não tá na esfera do cuidado, tá na esfera do, nossa, como você é incompetente. O que incomoda e dói na gente é essa coisa de que, né, tá chamando a gente de incompetente de um jeito ou de outro. Tá invalidando quem a gente é. E isso é muito, muito doloroso. As piadinhas também podem acontecer, por exemplo, no uso, ou como a mulher faz uso do dinheiro. Tipo, nossa, você é muito gastadeira, mas adora quando a mulher tá maquiada, bonita, com unha feita, roupa nova, para poder, no geral, exibir pros amigos. Nossa, você não consegue economizar um centavo, mas adora quando a mulher compra coisas gostosas para casa e etc. Então, as piadinhas de qualquer jeito são uma manifestação passivo-agressiva. Elas não são agradáveis para quem está ouvindo. E talvez sejam desnecessárias mesmo para quem está falando. Se é um assunto que te incomoda de verdade, homem, senta com sua parceira e conversa com ela. Não fica soltando piadinha, porque isso polui a comunicação. No fim das contas, é péssimo pra gente, mas não é bom para ninguém, né? E isso acontece nos relacionamentos amorosos, mas isso também acontece no trabalho. Então, sabe, quando um chefe ou um colega fazem um comentário bem assim, impróprio. Vou dar um exemplo para vocês, que chegou para mim no direct que eu fui autorizada a falar. Uma mulher comentou para mim que ela sempre chegava na sala de trabalho dela, havia um conjunto de homens, e um colega perguntava para ela: oi, tudo bem? Bom dia, tá boa? E o outro comentava: tá boa não, é boa. Por exemplo. Mas a gente tem inúmeros exemplos, né?
de comentários desse modelo. E eu sei que vocês, mulheres que estão me escutando, sabem do que eu tô falando. E a pergunta é, por que é tão difícil se defender disso? É porque, afinal de contas, não aconteceu uma violência visível. Como ela é sutil, a gente tem dificuldade de trazer um nome para isso, piadinhas que são desmerecedoras, banalização do nosso trabalho, banalização do nosso sofrimento. Então a gente tem muita dificuldade de se defender ou de colocar uma barreira, de colocar um interdito, uma interrupção nisso. Outra piadinha que é muito comum também é com a aparência da mulher. Nossa, você acha que você ainda tem idade pra usar esse tipo de roupa? Nossa, mas com um salto dessa altura você vai acabar caindo e desequilibrando. Tecnicamente, isso já nem deveria ser falado. Mas quando vem com esse viés de humor, nossa, é péssimo. Se você não está confortável com o que a pessoa está vestindo, se você não está confortável com o que a pessoa está calçando, eu acho excelente, não vista e não calce as mesmas coisas. E deixa a pessoa usar o que ela quer. Porque talvez, se a gente se preparar para estar como alvo, se a gente se prepara para lidar com esse tipo de violência, uma coisa que a gente pode dizer é: não entendi sua piadinha, você não tá vendo que eu me machuquei? Ou a gente pode dizer assim: o que você tá achando engraçado? Ou a gente pode dizer assim: eu tô com a impressão de que você tá descredenciando a minha ideia, é isso? E é claro que existem outras formas de prosseguir com essa violência. Uma delas é parar de falar com a gente, né? Mas, de toda sorte, é muito importante que a gente comece a se treinar para poder se posicionar contra isso. Porque, além da sensação de ter sido agredida e não saber como se defender, a gente ainda fica com uma sensação de ser o quê? Trouxa, porque não sabe se defender. E a gente não sabe se defender, não é porque a gente não quer nem porque a gente é trouxa, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. E porque essas violências sutis implicam mesmo nessa modalidade um pouco difusa de mal-estar, que faz com que a gente não consiga localizar o que está acontecendo. Mas as piadinhas contra as mulheres estão aí, num formato, né, nesse formato, dentro dessa categoria de violência sutil. Quando você sentir que houve uma gracinha que não caiu bem, vale a pena você checar com o homem que fez a piadinha com você e tentar entender o que foi que ele quis dizer com aquilo. Às vezes ele realmente quis manifestar alguma coisa relevante, mas no geral não. E aí, especialmente no trabalho, eu como professora passo por isso frequentemente, porque as mulheres, mesmo em altos cargos, mesmo quando elas têm uma alta titularidade, né, ou elas já são muito bem formadas, elas sofrem questionamentos dos alunos ou das pessoas que não são tão bem formadas quanto elas, vocês devem saber, dentro da própria área de conhecimento. E uma coisa que me acontece muito é as pessoas falarem da minha área, né, mais ou menos assim: Eu sei que você tá estudando essas coisas aí sobre mulher, mas eu não queria falar disso. meu bem, se você não queria falar disso, por que você está falando comigo, se é isso que eu estudo? Essa é uma forma, né, de descredenciar o trabalho e, no geral, ainda vem uma outra coisa, que é o Não me leve a mal. vem junto com a piadinha. Olha, não me leve a mal, mas bom, você sabe que Freud dizia... E aí vem uma gracinha junto. Como eu comecei a responder isso e vejo que já funcionou para outras mulheres, quando vem esse tipo de coisa, você pode só dizer: eu levo a mal sim, mas o que você ia dizer? Eu vou levar a mal sim, mas o que você queria dizer? Tá? Então, a gente denunciar para a pessoa que está falando essa violência que está sendo cometida é importante também. Eu gosto de acreditar que talvez o homem que está fazendo isso não percebe que está fazendo. Eu gosto de acreditar que existe essa possibilidade. E aí vai ser pedagógico, porque se ele não percebe o que ele está fazendo, ele vai começar a perceber.